Bom dia, hoje a gente vai apresentar a nossa aula inversa sobre a matéria de produto iônico da água, que fala sobre pH e pOH. A introdução, a gente começa falando sobre o processo de autoionização da água, que ela ocorre em uma escala muito pequena, né? A água, ela é uma substância não eletrolítica. E assim, ela tem baixos valores de grau de ionização e de constante de ionização no equilíbrio Kc. E por razão disso, ela tem uma condutividade muito baixa. Também por causa disso, a água ela segue uma teoria de ácido-base e ela se encaixa em ambas as classificações dessa teoria. Ela pode tanto ser ácida como base. Então, esse nome ele é dado como anfiprótico. Ela pode ganhar ou receber prótons numa equação. O H2O ele pode ceder ou perder. A fórmula da constante de equilíbrio Kc é a fórmula que gera o produto iônico da água, o Kw, que significa o K é constante e o W é water, que é água em inglês. E aí você juntando o Kc com o H2O gera esse Kw, que está na fórmula com o H2O constante, gerando o produto iônico da água. No exemplo, a 25 graus Celsius, que é a temperatura padrão, gera a fórmula do Kw, que é o H mais vezes o OH-, e a essa temperatura de 25 graus, apenas 1 vezes 10 a menos 7 mol sofrem um processo de ionização, sendo o número padrão para fazer essa multiplicação, que fazendo 10 a menos 7 vezes 10 a menos 7 dá Kw igual a 1 vezes 10 a menos 14. Por causa disso, a tabela de pH vai de 0 até 14. A tabela de temperatura pelo produto iônico da água, o Kw se altera com a mudança de temperatura, ou seja, à medida que a temperatura da água aumenta, o grau de ionização também segue esse aumento, né? Como dá para ver nos 25 graus Celsius, indo até 80 graus Celsius, tem uma variação aí do 1 vezes 10 a menos 14, que é o número mais arredondado usado nas fórmulas, e a temperatura de 80 graus Celsius já muda de 23,4 vezes 10 a menos 14. Agora a gente vai para o exercício. Em uma análise realizada com a água H2O, a 90 graus Celsius, um químico encontrou uma quantidade de hidrônios, H3O+, igual a 5 vezes 10 a menos 7 mol por litro, e de hidróxidos igual a 5 vezes 10 a menos 7 mol por litro. A pergunta: qual será o valor da constante de ionização da água nessa temperatura? Agora tem a resolução. O exercício dá o H3O+, que ele age como o OH+, que é 5 vezes 10 a menos 7 mol por litro. Ele dá o OH-, que também segue o mesmo número, 5 vezes 10 a menos 7 mol por litro, e ele quer saber o Kw. Aplica a fórmula. O H3O+, ele está exercendo a função do OH- vezes OH-. Desculpa, OH+ e OH-. Aplica os números na fórmula, 5 vezes 10 a menos 7 vezes 5 vezes 10 a menos 7. 5 vezes 5 dá 25. O 10 permanece e, como é multiplicação, o menos 7 vai com menos 7 também e dá menos 14. Então, sendo assim, o valor da constante de ionização da água nessa temperatura de 90 graus dá 25 vezes 10 a menos 14. Agora eu vou falar um pouco sobre as soluções. A sigla pH é utilizada para representar o potencial hidrogeniônico presente em uma determinada solução ou mistura. Esse potencial refere-se à quantidade de cátions hidrônio presentes no meio e indica se esse meio é uma mistura ácido básico ou neutro. Porém, devemos relacionar a quantidade de ambos os íons, o que faz a classificação
desses meios. Meio ácido, quantidade de hidrônios maior que a de hidróxidos. Meio neutro, a quantidade de hidrônicos igual a de hidróxidos. E meio básico, a quantidade de hidrônios menor que a de hidróxidos. Conforme a escala, alguns elementos do nosso dia a dia são selecionados como ácido, neutro ou básico, e dentro dessa solução, conforme o meio dele altera a sua cor. Passa o slide, por favor, Marcelinho. Agora eu vou falar um pouco sobre os conceitos de pH e pOH. A determinação do valor de pH é realizada através da concentração molar de hidrônios, H+, presentes no meio. Isso é possível porque, como essa concentração é sempre muito baixa, como observamos pelo valor de Kw, que é igual a 10 elevado a menos 14, determina-se assim que o trabalho com os íons na solução seria realizado com o cologaritmo, que nada mais é o logaritmo negativo. E a noção característica de um meio é possível por meio de pH, porque os químicos determinaram para esse potencial uma variação numérica de 0 a 14. Essa variação utiliza-se como base a constante de ionização da água, Kw, onde se multiplica a concentração de H+ e OH-, que é igual a 10 elevado a menos 14 na temperatura de 25 graus Celsius. Pode passar, Marcelo. E aí, nessa tabela, a gente tem os logs principais de pH e pOH, que é o log de 0 e o log de 1. E o N representa o antilogaritmo, que é o número do log. E agora, para a gente dar entrada ao logaritmo, eu vou falar um pouco do conceito básico de matemática e depois eu vou colocar ele na química. E para isso, a gente tem que entender um pouco do que é o logaritmo. E o logaritmo é o logaritmo de A na base B, que é igual a x, tal que A elevado a x é igual a B. Por exemplo, log de 81 na base 3 é igual a 4, pois 3 elevado a 4 é 81. E nesse logaritmo, há 4 exceções. A primeira delas é que, como todo número elevado a 0 é igual a 1, todo logaritmo de 1 em qualquer base vai ser sempre 0. Por exemplo, log de 1 na base 8 é igual a 0, pois 8 elevado a 0 é 1. A segunda exceção. Como todo número elevado a 1 é ele mesmo, então o logaritmo de base e o logaritmando, se forem iguais, são sempre 1. Por exemplo, log de 5 na base 1, na base 5 é igual a 1, pois 5 elevado a 1 é 5. A terceira exceção. Dois logaritmos de mesma base são iguais se somente o logaritmo for igual. Por exemplo, log de B log de 8 na base B igual a log de A na base B. Então, A é igual a 8, porque a base se mantém em B. A quarta exceção e última, aplicação de definição. Base elevada ao logaritmo é igual ao logaritmando. Por exemplo, log de 2 elevado a 3 na base 2 é igual a 3, pois 2 elevado a 3 é igual a 2 elevado a 3. Aí a gente tem as 3 regrinhas que a gente vai usar na química. Logaritmo do produto. Log de A vezes... log de B vezes C na base A é igual a log de B na base A mais log de C na base A. Logaritmo do quociente. Log de B dividido por C na base A é igual a log de B na base A menos log de C na base A. E o logaritmo da potência, que é log de B elevado a C na base A, é igual a C vezes log de B na base A. E aí, a gente dá a entrada na fórmula que a gente vai usar para achar o pH. E aí a gente tem, pode passar, Marcelinho? Os valores das concentrações dos íons H+, E.
OH- e, consequentemente, o pH e o pOH da solução. Quando o exercício der a concentração de H+, o valor elevado na base de 10 vai ser o valor de pH. Por exemplo, concentração de H+ é igual a 1 vezes 10 a menos 5 mol por litro, pH vai ser 5. Por quê? Quando a gente aplica pH igual a menos log vezes concentração de H+, a gente vai colocar pH igual a menos log de 10 elevado a menos 5. O menos 5 tomba e menos com menos vai dar mais. E o log de 10 é igual a 1. Então, vai ser pH igual a 5. E aí a gente consegue determinar se ele vai ser uma solução neutra, ácida ou básica. E se a gente quiser descobrir o pOH, é só a gente fazer pH mais pOH igual a 14. Aí a gente substitui o número de o pH pelo número que a gente achou e aí a gente vai descobrir o pOH. Ou quando a gente tiver o OH, a gente consegue achar pela mesma maneira que a gente achou o pH, que é quando o número é elevado. Por exemplo, se a gente tem a concentração de OH-, que é igual a 1 vezes 10 a menos 13 mol por litro, o pOH vai ser 13, por conta da fórmula que a gente vai aplicar. pOH é igual a menos log vezes a concentração de OH-. E aí, com isso, a gente pode determinar o pH, que quando ele for igual a 7, ele é uma solução neutra. Quando ele for menor que 7, ele é uma solução ácida. E quando ele for maior que 7, ele é uma solução básica. Amiga, pode passar o slide. Agora eu vou falar um pouco sobre os indicadores. Nos laboratórios, a determinação de pH é feita com o auxílio de substâncias conhecidas como indicadores de ácido-base. Os indicadores mais comuns são os colorímetros, que são substâncias que têm a capacidade de mudar a cor dependendo das prioridades do meio. Vermelho, rosé, laranja, amarelo e esverdeado são considerados ácidos. Verde claro, verde escuro e verde azulado são considerados neutro. Por último, ciano, azul claro, azul escuro, azul marinho, violeta e roxo são considerados básicos. Próximo slide, amiga. Agora a gente vai fazer alguns exercícios. A tabela a seguir fornece a concentração hidrogiônica ou hidroxiliônica a 25 graus em mol por litro de alguns produtos. Com base nesses dados, não é correto afirmar que... Próximo. Primeiro, nós vamos calcular o pHO da clara do ovo. Ela foi fornecida como OH negativo, então vai ficar POH igual a menos log de OH-, que é a fórmula. Então, fica pOH igual a menos log de 1 vezes 10 elevado a menos 6. O menos 6 desce e continua negativo. Porém, como tem negativo da fórmula, ele acaba virando positivo. Então, o resultado final fica pOH igual a 6. Porém, o pH mais o pOH é igual a 14, o resultado fica igual a 8, pois quando você tira 6 de 14, é 8. Então, agora vamos calcular da água do mar, que foi fornecido como H+. Então, a nossa fórmula, que é pH igual a menos log de H+, pH igual a menos log de 1 vezes 10 elevado a menos 8, a mesma regrinha, negativo com negativo, o resultado final dá positivo. Então, fica pH igual a 8. Próxima, amiga. Do resultado final. Eita, passou. Mas, então, a alternativa passada era a letra E, que a letra E fala que os dois são mais fortes, só que tá errado. O slide cortou. É que a letra E fala que a clara de ovo tem maior pH do que a água do mar, que é a falsa. Isso.
Agora, o próximo exercício. A concentração de íons OH- em determinada solução de hidróxido de amônio a 25 graus é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 3 mol por litro. O pOH dessa solução é... Então, a gente vai pegar a fórmula, que é pOH igual a menos log de OH-, e vamos fazer pOH igual a log de 10 a menos 3, pH igual a menos 3 da fórmula dá positivo, então o resultado final fica pOH igual a 3. Pronto, pronto. Gente, muito bem. Eu vou entrar aqui pelo celular só para nós termos alguns detalhes. Estão me ouvindo bem? Sim. Sim? Entrou. Muito bem. Agora eu preciso do controle. Pode sair, Pro? Pode. Só um minutinho, deixa eu pegar a caneta aqui. Vocês falaram a respeito de como se calcula aí a concentração. Concentração não. Como é que eu faço agora? Agora eu preciso do controle, menina. Eu tirei, Pro, acho que travou. Deixa eu ver. Eu vou sair da reunião com os slides, peraí. Peraí que eu acho que eu consegui aqui. Peraí. Deu. Peraí. Vamos lá. Todo mundo enxergando aí? Sim. Olha, muito bem. Então, vocês falaram a respeito do pH, né? Acho que foi a Luana. Luana, Isso. olha Oi. só. Eu vou colocar aqui uma concentração de H+, ok? Uhum. E eu gostaria de... Assim, você explicou, teve partes que você deu muitos exemplos, né, a respeito das propriedades, de como é que se utiliza, né, as propriedades Sim. de logaritmo em química. Só que você falou, mas não demonstrou, né? Eu acho que isso você deveria ter colocado em slides para que os alunos pudessem visualizar melhor o que você estava falando. Okay? Então, olha, eu vou colocar aqui a concentração de
íons H+, igual a 1 vezes 10 elevado a menos 6. Por que que vai dar 6? Porque Como é que eu faço? O passo a passo, aplicando as propriedades de log que você mencionou, como é que eu faço para chegar aqui, para constatar que realmente o pH aqui vai ser igual a 6? Porque H+, a concentração de H+, é igual a menos log vezes 10 a menos 6. Então, menos log, ok. Aí, como é que eu procedo? Como é potência, o 6 vai tombar para fora, né? E aí vai ficar a concentração de H+ é igual a menos 6 vezes log de 10. Então, peraí. Por partes. Vamos por partes, então. Você falou a respeito do log de 1. Você deu até exemplos falados, né? Quanto que é o log de 1? Não, você não entendeu. É o log de 10 que é resultado de 1. Esse 1 que você colocou no log não entra. Não, ele pode entrar. Não tem problema dele entrar. Estou fazendo o passo a passo. Para quem tem dificuldade, passo a passo. Sim, mas eu estou falando o que está na apostila. Quando você faz, o log não entra. O 1 não entra. O log fica... Mas ele pode entrar, Luana, porque não vai fazer diferença. Tudo bem, então. Log de 10 Se eu mudasse esse 1, se eu botasse um 2 no lugar, se eu colocasse um 3 no lugar, vocês deram um exemplo somente com 1 vezes 10. E se fossem números diferentes, como é que a gente procede? Aí eu não sei te dizer. Realmente eu não sei. Porque você sabe, você falou. Você colocou na tabelinha do seu slide. O exemplo que eu utilizei e o que eu sei fazer. Eu não estou nem entendendo. Também. Vamos lá, tô te ajudando. Vamos comigo. Sim, agora eu vou colocar o menos 6 entre parênteses. Tá. Então você pegou esse daqui e jogou fora. Não, calma. Tem que colocar concentração de H+ é igual a menos, entre parênteses, menos 6, vezes log de 10. Vezes o log de 10. Não. O menos 6 entre parênteses, depois o log de 10. O log de 10 não entra no parênteses. Isso. Aí agora a concentração. Ó, gente, muito bem. Quanto que é o log de 1? Só fala para mim. Log de quê? Seu slidezinho. O log de 1. Quanto que é o log de 1? Log de 1, independente da base, é 1. Olha, lá nas propriedades que você... E o log de 10? Quanto seria o log de 10? Log de 10 é 1. Tá, e o log de 1? Independente da base, é 1. Luaninha? Oi. O log de 1, que está até na sua tabelinha, você colocou lá, quando você falou sobre as propriedades. Você colocou que o log de 1 é igual a 0, certo? Aqui, ó, nós temos multiplicação, certo? Aplicando propriedade de log, o que a gente faz aqui? Eu não estou entendendo. Quando é multiplicação, aqui você tem um produto, certo? Eu estou falando das propriedades, ok? Logaritmo de produto. Quando a gente tem logaritmo de produto, o que a gente faz? Quando é multiplicação, vira o quê? Gente, meninas do grupo, se quiserem ajudar a Luana, fiquem à vontade, tá bom? Giovana, Marcela. Se você multiplica os logs de produto, faz soma. Isso, então passa a ser soma. Então fica, na verdade eu vou colocar assim, ó, para fazer o passo a passo. Então vai ficar log de 1 mais log de 10 elevado a menos 6, certo? Então,
Aplicamos a propriedade. Agora, aqui a gente vai aplicar a propriedade da potência, certo? Aqui, ó, nessa parte aqui. Então, o que vai acontecer com o menos 6? Vai tombar para frente do parênteses. Então, fica menos, continuar aqui, ó, log de 1 mais menos 6 vezes o log de 10. Para mim, o menos 6 vai lá na frente, junto com o menos do log. Porque você jogou o log de 1 fora. Mas vai dar a mesma coisa, tá? Aí aqui, ó, concentração de H+, menos o log de 1 vale 0, ok? Aqui, ó, qual que é o log de 10? 1. 1. Então, menos 6 vezes 1, ok? Então, concentração de H+ é igual a menos, aqui fica menos 6 vezes 1, que vai dar menos 6. E aqui, menos com menos, vai dar mais. Por isso que toda vez que a gente tem 1 vezes 10 elevado a menos qualquer coisa, o pH, só que aqui, gente, tem que ser 1, hein? O pH ou o POH sempre vai ser essa alguma coisa, só que positiva. Certo? Então, a gente fez aqui, ó, demonstrando no passo a passo, através dessas propriedades que a Luana explicou, ok? Por que toda vez que é 1 vezes 10 elevado a menos alguma coisa, o pH ou POH vai ser igual a essa alguma coisa positiva, tá bom? Mas e se for diferente? Por exemplo, se eu tiver concentração de hidroxila, de íons OH-, igual a 2 vezes 10 elevado a menos 4. E aí eu queria saber o pH dessa solução. Agora, como é que eu faço para resolver isso aqui? Passo a passo, para os alunos que têm dificuldade. Como é que a gente faz aí? Aplicando passo a passo as propriedades de log que você explicou. Você tem que fazer concentração de OH- é igual a log de 2, é menos log de 2, desculpa, vezes log de 10 a menos 4. Aí você vai passar o menos 4 vai tombar, né? Então vai ficar a concentração de OH- igual a menos log de 2 vezes menos 4 vezes log de 10. Tá, ok. Olha só, vou aplicar primeiro as propriedades do produto, tá bom, Lu? Aqui a gente tem multiplicação, então vou fazer assim, menos log de 2, como é multiplicação, vira soma. Sim. Log de 10 elevado a menos 4, ok? Agora aqui a gente vai aplicar a propriedade da potência. Potência. Tá? Isso. Então vai ficar menos log de 2 mais. Então esse 4 tomba. Vai tombar menos 4, isso, vezes o log de 10. O log de 10 quanto é? 1. E o log de 2? É 3, se eu não me engano, né? Arredondado, fica 3. 3, tem certeza? Não tenho muita certeza, não, mas eu acho que é. Mostrou uma tabelinha aí nos seus slides, você mostrou uma tabelinha com os principais aí. Pro, é 0,30. Perfeito. Então, ó, menos, aí o log de 2, que é 0,3, mais 4 vezes 1, então menos vai 4. ficar menos 4, né? Então, aqui, ó, aqui a gente vai ter mais com menos, que vai dar? Negativo.
Isso, então fica menos 0,3 menos 4. Quanto é? Quanto vai dar aí? 7. 0,3 menos 4. Quanto? Menos 3,7. Muito bem, então fica menos 3,7. Então, menos da fórmula com menos do 3,7 vai dar mais. Então, concentração de íons OH menos é igual a, ou melhor, concentração não, né? pH, gente. pOH, perdão. Estou colocando concentração aqui, tá errado. É pOH. E aí? pOH, isso. Achei o pOH, e agora? O que eu faço? Agora você vai fazer pH mais. Então, pH mais pOH é igual a 14. 14. Então, agora eu jogo o valor do pOH aqui, certo? 7 e vai fazer a subtração. Isso. Então, vai ficar 14 menos 3,7. Qual é o valor de pH? 11,7? Acho que é, né? Não, é 11,3. 11,3? Acho que é, não fiz aqui, peraí. 10,3. 10,3. Se eu perguntasse para vocês qual é o caráter dessa solução? Ela é maior que 7, então ela é uma solução básica. Isso, então pH maior que 7, básico. Muito bem. Muito bem, menina. Ok? Pessoal Ok. da sala, alguma dúvida quanto a pH e pOH? Tudo ok? E aí eu queria fazer uma pergunta só para Giovana. Oi, Pro. Gi, você falou a respeito, você mostrou aí uma tabela que mostrava vários indicadores, certo? Ok? Fala para mim, qual é a função do indicador, como é que a gente percebe, qual é o nome da mudança, quando a gente está fazendo o processo, normalmente é titulometria, quando a gente está fazendo esse processo, qual é o nome da mudança, coloração do indicador? Por exemplo, se eu escolhesse da sua tabelinha aí, se eu pegar um indicador que é super utilizado na indústria, que é a fenolftaleína. Fala para mim, como é que a fenolftaleína vai se comportar em meio ácido e em meio básico? Não, pode entrar. Pro, eu não sei. Quando eu pergunto isso, eu quero dizer em relação à coloração, porque o indicador a função do indicador é indicar o meio, certo? Se o meio é ácido, se o meio é básico, confere? Certo, Gi? Ô, Pro, você quer saber a cor? Eu não entendi. Isso, é isso mesmo. É isso mesmo, Giovana. Pro, eu não sei, não entendi. Tá, ok. Então, gente, olha só. Então, a função do indicador é identificar se o meio é ácido, se o meio é básico, certo? No caso da fenolftaleína, quando ela está em meio ácido, a solução fica incolor, ok?
Quando em meio básico, ela fica um rosa violáceo, um rosa bem bonito, assim, uma cor muito bonita, ok? E a gente chama o momento da mudança, né? Não sei se vocês se lembram quando vocês estavam no segundo ano, e quando a gente falou sobre soluções no início do ano, a gente falou sobre titulometria, né? Que aí você fazia para você determinar, né, a concentração de uma solução e aí você utilizava o indicador, né? Dani, O que acontece? Fala, querido. Dani, você está falando do ponto de viragem? Isso, Tiagão. Muito bem, Tiago. É isso mesmo. É isso mesmo. Então, o que a gente fazia? A gente colocava a solução conhecida na bureta, né? A bureta, ela tem aqui, ó, um controle, aqui, uma válvula, e quando você abre, aí a solução começa a gotejar em cima da outra solução, né? Então, essa solução tem uma coloração. Então, por exemplo, se esse meio aqui fosse básico, então essa solução teria a cor rosa violáceo. E aí, a gente gotejaria em cima dela uma solução ácida, por exemplo. Tá? Então, aqui a gente teria base e aqui a gente teria um ácido, ok? O que ia acontecer? Nós íamos perceber o seguinte, que de rosa violáceo, ela passaria a incolor, tá? Então, o momento da mudança de cor, a gente chama, como o Thiago acabou de falar, de ponto de viragem, ok? Tudo bem, gente? Ok? Alguma dúvida, crianças? Não? Luana, meninas, vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Não, Pro, acho que já tá tudo bem explicadinho já. Ok, muito bem, então. Muito bem, então, crianças. Parabéns, tá bom? Foi boa a apresentação de